Sim. Lembra? Tinha faixa Mas minha lá. o pior foi na ponta da esquerda. Pediram a minha casa para fazer um churrasco. E quero entender, ele pediu a casa para fazer um churrasco. Cheguei perto dele. Ele vai dar um negócio. A nossa relação vem de lá. Podemos ir embora, gente. Botamos dois na Podemos começar, meus amigos? Bom, pessoal, quero agradecer a presença de todos. Nós tivemos uma reunião hoje definitiva, hoje aqui com a União Progressista, MDB, PSD, e juntos chegamos a uma convergência diante de um momento eleitoral, de um momento pré-eleitoral. É hora de tomar as definições. Então, o cenário de Santa Catarina já está mais ou menos desenhado, com as candidaturas do atual governador e com a candidatura de esquerda que se define. E aí nós, num consenso, optamos para participar de um projeto alternativo. Porque diz um ditado que a unanimidade é burra e quem perde é o povo. Então, diante disso, nós temos um projeto de Estado. Aqui é uma aliança partidária que deixa de existir a partir do momento que a convenção chega. E ninguém prioriza o partido aqui. Nós vamos priorizar Santa Catarina. Então, eu fui, pela última vez, essa era a última reunião que os partidos se propuseram. Dependeria muito, é claro, do posicionamento em renunciar à Prefeitura de Chapecó, mas também do posicionamento dos partidos que aqui estão. Então, a minha decisão, eu vou renunciar ao mandato de prefeito, dia 31 em Chapecó. Aceitei o desafio e o convite que me fora feito, sabendo que é uma tarefa difícil, mas ao mesmo tempo, tão logo o catarinense conhecia a minha gestão em Chapecó, aquilo que fiz, que faço pela cidade, e principalmente entender um pouco melhor o que é que todos nós aqui pensamos. Nós estamos aqui diante de ex-governadores, nós estamos aqui diante com todo respeito, o melhor senador da República do Brasil, isso não sei o que diga, é o país que fala, diante do presidente estadual do MDB que fala em nome do seu partido, juntamente com o Eduardo Pinho Moreira, ex-governador. Ou seja, a raiz da política de Santa Catarina, aqueles que ajudaram a construir o Estado, juntamente com o Raimundo, nosso ex-governador, os prefeitos, no caso do Jean, ex-prefeito de Floripa, o Eduardo, como já falei, nosso vice-governador e ex-governador, e o presidente da União Progressista, que é o Fábio, presidente do União Brasil, o Júlio
individual. É uma responsabilidade a mais que o meu partido tem que assumir. Como partido político que ele contratou em obra, ele executou. Eu fiz mais que ele já pegou que fez no Estado. Quando de rodovia estadual, ele duplicou. Eu dupliquei vias municipais mais do que ele. Sabe? Então, nós vamos comparar a gestão de obra medida com gestão do Estado. O número de obras, crescimento, segurança, saúde, educação, tudo está sendo lá. Eu aceitei esse desafio porque eu vi quando você começa com a máquina na mão, de uma forma desesperada, para tentar colocar, pressionar, convida pessoas para a reunião para discutir com eles, e, na verdade, um encontro político e desrespeitar os direitos. Aí você olha, o que nós queremos? O apoio dos prefeitos, dos vereadores, até porque eu sugiro, não se manifeste e garanta os seus convênios. Aquilo que eu posso dar, quando nós assumirmos os governos, vamos pagar todos. Não vamos suspender nenhum que foi feito no passado, porque prefeito não pode ser refém do governo. E prefeito, quando é feito numa cidade, ele é líder. Líder tem que ser respeitado, não pode ser humilhado. Quando você pega prefeito de uma cidade, por menor que seja, e tenta fazer trocada em partido dentro do governo, você está humilhando. Você está desrespeitando as pessoas que acreditaram naquele projeto. Por isso que eu repito, tem Eduardo, tem Luiz Henrique, tem Raimundo, tem Espírito Santo. Então, o que nós vamos fazer é colocar a boa política de volta no seu lugar, com respeito aos adversários, com respeito aos aliados, valorização, obviamente, do servidor público, mas nós vamos projetar, vamos ser projetados desde o vamos voltar a planejar o Estado para a gente poder avançar no verdade. Estamos vendo também o nacional, em relação ao presidenciário do PSD,
Caiado, que é o Eduardo Leite, são perfis completamente diferentes. Todo mundo aqui é independente do que acontecer com a festa nacional. Sim, nós vamos discutir a eleição de governo do Estado. Nossa preocupação é o Estado de Santa Catarina. Agora, quem for o presidente, nós vamos ter candidatos que vão se apresentar logo aí na frente. Confirmado, nesta aliança, podemos ter dois estados. Depende do cenário. Mas a prioridade nossa é o Estado. Eu, particularmente, direito. Mas independente de quem seja o futuro presidente, nós, ao ganharmos a eleição, nós vamos para Brasília cobrar a conta dessa aliança. Nós não vamos fazer com o atual governador fez, que é o único governador do Brasil que não pediu uma audiência sequer o presidente da República. Nunca foi para discutir 101, 470, 282. Os recados que mandam no WhatsApp, por rede social. Governador não usa CPF, ele usa CNPJ. A sigla partidária não pode estar dentro do gabinete. Porque ele governa para os catarinenses. E o que nós vamos fazer é conclamar todo catarinense que não concorda. Está insatisfeito com o modelo, com a maneira, com a forma de agir, muitas vezes de atacar diariamente. Nós somos funcionários, somos históricos. Eles que estão pessoalmente, temos uma história lá de trás de posicionamento. Mas nós não vamos fazer capacidade de governar. E quero dizer a todos vocês, eu estou preparadíssimo para qualquer debate. O que ideológico, gestão pública, planejamento, projeto a vida. Olha a matéria, a gente sempre pode colocar toda a turma dele, eu me proponho sozinho. Eu de qualquer assunto que ele esteja querendo. Deus de obra que ele está tocando, Deus de obra que ele não tocou, Deus de obra que ele suspendeu, deixou um ano parado, depois retomou mais caro que era. Tudo é um debate. O nosso processo é eleição estadual. Prefeito, o MDB vai indicar o vice. O senhor tem preferência por nome, região, ou o senhor vai deixar o MDB mesmo escolher? Bom, a princípio, o que nós vamos fazer? A indicação é do MDB. É óbvio, tem um pouquinho na região para compensar. Mas, de qualquer forma, aquilo que for aprovado nesse grupo, está tudo certo. Porque nós vamos fazer, como te disse, o projeto aqui é história. Pela primeira vez na história do Estado, os principais adversários se juntam. E não é pelo poder. Se fosse pelo poder, todos nós estávamos lá no governo. Eu poderia ter sido candidato ao Senado lá atrás. Senador Espírito não poderia estar lá. Porque ele deixou de estar. Nós não estamos atrás do emprego nem do poder. O que nós temos medo, todos nós, é um projeto. Você ser governador do Estado, ter a participação na colaboração do melhor senador do Brasil e do ex-governador. Você ter Raimundo como teu conselheiro e amigo, geralmente Eduardo. Além da experiência que a gente tem, você sempre melhora os seus conhecimentos. Então, a decisão de quem será o nome, o TV vai discutir os nomes, vamos avaliar o cenário, vamos fazer um projeto para ganhar eles. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa campanha do Tostão contra o Miguel, eu só aceitei o desafio porque é uma campanha em tese mais difícil. Eu gosto de para mim, é o que eu preciso para a campanha. Prefeito, o governador chegou a fazer uma proposta. Chega a candidatura? Não, nunca houve isso. Eu sempre tive uma relação institucional. Mas nós tratamos de compor, de apertar qualquer coisa que seja para mim existir da candidatura. No momento, nunca houve isso. O que houve, de verdade, foi lá no passado, em 2023, se não me falha a memória, o presidente Bolsonaro esteve lá em Chapecó, 20, na IFAB, né? Mas foi 22. Não, 22. Ele já não é mais pelo presidente. Não, 23. Foi 23. Ele não era mais presidente. Teve Chapecó, me fez convite para mim ser candidato senador dele, ele queria que eu fosse senador. Eu, pelo respeito e amizade que tenho com o presidente Bolsonaro, independente de qualquer cenário, sempre serei grato, simpatizante e apoiador dele. Eu agradeci a oportunidade, mas tudo que eu participo do projeto. Eu já tenho 10 eleições, graças a Deus, 10.
5 mandatos que prefeito, mas não sei tudo. Então, não tem nada. Porque com essa condição financeira que o Estado tem, da maneira que esse Estado é, eu sei que eu posso fazer. Da maneira que eu disse, já pegou o Estado que tem 1 bilhão e 700 milhões de reais ou em andamento, e temos que saber que tem problemas reais no Brasil, que tem 200 milhões de novas obras e outros projetos que tem tipo a indústria e o comércio. Então, para mim, um pouco recurso, tem mais do que mais do que a autoria. Não é convênio que vai ter o certo. Vamos lá. O volume de convênios que estão sendo anunciados, 70% deles não vão. Por prazo, por burocracia, lei eleitoral. Então, tem muito do que, olha, esperança, expectativa. Não, nós não vamos. Nós não temos nada para dar. Esse grupo aqui não tem um pinto para dar. Agora, o que nós temos, eles não têm. É planejamento, projeto. Essa é a nossa. Quem será o quinto da segunda parte? A princípio, nós temos uma vaga combinada e acordada pelo Espírito. Isso é o acordo que nós temos. Agora, as pessoas já vão estar fazendo, mas o acordo vai ser preservado. Esse é o nosso princípio que nós temos acordado. É isso. Depende muito da visão do senador Espírito e constituir. Tudo baseado em acordo. Os acordos firmados foram. União Progressista, uma vaga, eu pensei como cada um tem espaço para a composição majoritária, a gente vai ter que respeitar isso. Agora, nada impede que, com o andar da carruagem, a avaliação não seja feita. Mas o compromisso, hoje, a palavreada, é isso que será mantido. Dia 3, na próxima. 3 não, dia 31, terça-feira. E antes para o ex-presidente eleitor diante desse processo, um próprio com familiares, com a família, foi morreu o presidente depois que ele estava de forma muito justa, sendo preso, não tive mais contato. Eu tinha contato diário com ele no WhatsApp, eu falava com as prefeitas da família, muito. E ligou, foi o vereador Gato, ele ligou há uns 20 anos atrás, conversamos, ele não pediu segredo, porque ninguém também quer isso, me perguntando se eu aceitaria um pré-candidato ao Senado na minha chapa. E disse a ele, em respeito ao pai dele, ele se apresentou por esse candidato, esse desejo, mas em respeito ao pai dele, obviamente, eu vou ter respeito. Eu não entendi o porquê essa questão, que eu internamente lá no. A única vez que eu conversei, quando ele falei pessoalmente. E da família eu não conversei com ele, só rapidamente nessa conversa. E nós temos, politicamente falando, até então não estava fechada a nossa aliança. Hoje ela se confirma. Nós temos a grata satisfação de ter esse grupo, o melhor senador do país, o cara mais experimentado, correto, e tem posicionamento que continua estamos acreditando. Então nós já começamos bem, não estamos só bem. Agora, aqui, preocupação prioridade é o nosso diálogo depois de apoio da população. Você tem 500 no parlamento e não tem ninguém embaixo. Você tem mais gente embaixo. Uma marcada no Oeste é importante, a gente percebe nas pesquisas, mas precisa ser mais conhecido, mais absorvido. Como é que o senhor tem que se apresentar, atualizar? A primeira política tem mais facilidade. Mais rapidinho, eu conheci. Depois de identificação. E aí, se eu andar lá no careca, vai ficar melhor. Eu não vou começar com o careca. Eu caminhando junto. Eu acho que todo esse lugar que está. Quem te conhece, se você na tua base vai mal, não tem por que eu dizer para você. Agora, se na tua base tu está muito forte, as pessoas que conhecem avaliam o programa. Então, por que eu acredito nisso? O voto é esse.
praticamente todos os municípios, maciçamente se aplicou. Hoje, em pesquisas, todas estão feitas pela nível de 75%, 76%, 60%, 70%, como pré-candidato do governo. Isso acaba também migrando para os governos do Estado. Você começa a ver na base, as pessoas vão conhecer o nosso governo, saber da minha questão, da maneira que eu acho politicamente, como é que eu trato meus adversários, como é que eu cuido mais pobre, como é que eu cuido mais humilde, como é que eu cuido do dependente do governador de situação de rua, como é que eu trato o setor empresarial, como é que eu projeto a cidade, a capacidade de projeto em Santa Catarina, em todo o Brasil, uma das que mais tem projetos. Nós temos de projetos, só em projetos, aproximadamente tem projeto contratado. Por isso, tu tem muito de horas, você não tem as horas. Então, é isso que nós vamos contar. Eu também tenho força no sul do estado. Para não estar só. Não é, mas no sul tem. Eu tenho conversado muito com essa parte. Diariamente. Diário tem, a gente tem os privilégios, porque no sul de Santa Catarina, a liderança do Clésio, do deputado Luiz Garcia, também do prefeito Faquinha, além de muitos outros prefeitos e amigos naquela região. Aqui na Grande Florianópolis, você poder ter a figura do Eugênio, que foi um dos grandes prefeitos da capital, a dona Ângela Min, foi um dos melhores prefeitos que a capital teve. O Felipe foi governador, foi prefeito. Então, eu acho que nós vamos acabar os humilhados serão exaltados. Ou seja, a maneira como o MDB foi tratado só serviu com apoio para os artistas. Você consegue ter um combatente na guerra quando ele está raiva. Não é ódio com os guerreiros. É raiva do sistema. Você acordou com o gigante do destino. Da mesma maneira, com a velha areia do BDS, hoje, o PP. Nós, o PSD e o União Brasil, a gente tem uma militância menor, porque a nossa história é mais recente. Mas com a militância, ex-prefeitos, prefeitos, ex-deputados, deputados, desse time, não tem dúvida nenhuma. Quando começar, a partir de hoje, daqui 60 dias, pode colocar, nós vamos estar com mais de 30% da pesquisa. Toparia, seu vice, vai fechar? Toparia, mas não estou condicionando o meu nome para levar para o partido. Também para a estratégia eleitoral. Verificação política em Santa Catarina, eu vou fazer a transferência para o projeto. Agora, torna uma. O passo, para ter como faria outros companheiros que porventura ele ia tomar mais. Necessariamente o seu vice vai ter a sequência não há de ser exigência. Isso é uma discussão que avaliação. Questão de uma condução. Para isso, o grupo tem que entender o cenário dele que soma mais. Como todos nós queremos ganhar, mesmo que hoje, ou agora, isso não tem mais regra nesse caso, mas até ontem poderia ser qualquer outro. O próprio um grande nome, mas como o grupo aqui do governo do governo parte dessa decisão que desta feita ele esteja no projeto, eu não sei se é o mais difícil, e eu vou puder, mas não é por isso, é que a compreensão do governador do mundo, e eu fico feliz. É um momento de renovar um pouco. Renovar que eu prefiro ver a cidade de Chapecó, ver a delegação foi o nosso candidato na eleição passada, o presidente foi extremamente leal, pelo e a nossa condição é unir, estar todos juntos. É um projeto que vai estar. Aí o MDB, quem é o melhor? Ele está junto para o ordinário. E eu até fazer um parênteses aqui, numa entrevista lá em Chapecó, o repórter me perguntou, o MDB cabe na sua chapa. Na época, o MDB tinha fechado. E uma palavra dada, o MDB seria isso.
E naquele momento nós tínhamos perdido. Perdemos o namoro. Mas, como é que vai a cabeça estava do lado lá? Por sorte, você separava nesse tempo. Aí eu digo, volte para casa, retorne polar. Agora nós estamos aqui muito à vontade. A política, a qualidade, sem o singulação da rede social, sem necessidade hoje, ela ganha seguidores pela quantidade de mal que fala. Quanto mais mal de alguém, mais seguidor tu tem. Esse grupo não. Quanto mais trabalha, mais. Olha, quantas prefeituras que o governo tem ajudado a pensar aqui. O Fábio Choquete, o deputado, o senador escreveu a mim. Talvez, inclusive, ele me ajudou muito quando era secretário da Agricultura. Grandes parcerias, emendas do Estado, as marcas, entregava em meu nome e nome dele. E ele era deputado comigo. Ele tinha foto do gabinete das máquinas que as fazem para mim, emenda dele. Eu fui entregar o operador das canas para toda negociadores, e aí tinha que pegar a energia elétrica. E o presidente da colônia foi lá e pediu licença na casa do Espírito para ligar a tomada, a caixa de som. E eu fui discursar em meu nome. O operador dele. E eu dava para ele. A energia dele. Pediram a churrasqueira e meus dados para fazer uma carne depois. A turma da. Só que ele não dava. Mas não melhoraram o representante. A parceria bem toda. Pensando na regionalização, então, ficou Jean Loureiro, Dona Ângela, mas hoje, depois dos maiores está um vice Adriano, a vice Diego, prefeito de Joinville, indo a vice o Jorginho, e a chapa, vice em Florianópolis, apoiando, ou seja, a capital do Estado, também o adversário dessa chapa. E que como se vê esse Estado? Bom, primeiro, você sabe que uma eleição estadual se associa. Agora, tem um detalhe. Um prefeito pode ser um grande cabo eleitoral, como pode ser um problema. Se você está com uma grande gestão, você tem uma grande avaliação de gestão, você vai ajudar. Vamos lá. Mais do que a Dona Ângela teve, quando tem uma história de entrega. Mas aqui, né, a grande Florianópolis, é como posso dizer de tudo para trazer para você. Santa Catarina deve ter mais de 200 mil nordestinos, aos quais nós recebemos com carinho. São todos bem-vindos, porque é uma mão de obra importante para a indústria catarinense. Enquanto nós damos boas-vindas aos nordestinos para trabalhar, para contribuir com o Estado, o palanque de lá não os recebe com carinho. Há um certo posicionamento equivocado. Me parece que a coisa tem que ser. Tudo não é política. Tudo tem que ser político. Tudo tem que ser voto. Tudo tem que ser trabalho. Você conquista o eleitor, tem que ter um trabalho. Não é trabalho. Não é exército do Nordeste para vir para cá para votar na esquerda, não vem. Ele vota em quem tu quiser. Nós vamos ter que ter a capacidade de ter conquistado. E é isso que nós voltamos também. Então, acho que a grande Florianópolis tem votou essa. Muita gente do Nordeste. E principalmente o povo dessa terra. Quando o catarinense conheceu um pouco mal mostrar para mim, eu não sou conhecido por 59%, né, do eleitor de Santa Catarina. Nós já estamos batendo 28%. Significa que, na hora que o eleitor começou o trabalho, saber da minha história, se você voltar ao passado, ver como é que o Bolsonaro foi presidente do Brasil, do lado sozinho, que as pessoas começaram a conhecer ele pela rede social. Todo o comportamento e posicionamento que aconteceu o presidente do país. E olha, contraditando histórias e tradicionais. O que nós temos hoje? O atual governo tinha um discurso de direita e tinha um discurso extremamente posicionado, mas tem uma prática completamente diferente desse, o gestor supostamente de direita. A esquerda, isso aqui, está em foco no Brasil. Mas mais do que isso é atitude. E a atitude, ela está em tudo que é lugar. Pode ser PT, PP, PSD, não importa, a atitude. Então, é isso que a gente tem que dizer.
crescimento nosso será tanto quanto o crescer. Se a gente está bem no oeste, eu vou ficar aqui para os senadores eleitores, sempre conversando. Na eleição, que o senador foi candidato a governador, e fui candidato a deputado. Estive com ele, estamos juntos. O governador eleito e sempre foi um dos políticos mais populares da história de Santa Catarina. Chegava no interior, entrava na cidade, era carreata para você. Ele sempre foi assim. E não deixa de ser até hoje. Naquela época, Luiz Henrique saiu 4% da eleição, não só para ele. Ele foi acreditando, poderia disputar a próxima. As circunstâncias daquele momento favoreceram por causa do segundo turno. Hoje, nós estamos num processo particular. Uma diferença. A qualidade, a capacidade e a popularidade desse não chega nunca perto da popularidade do governador. Então, a gente faz a mesma coisa. Se ele deu certo lá, a receita é a mesma. O trabalho, idêntico. Mas a consolidação regional é maior momento. Sai de 28. Isso são de 4. Então, eu acredito que todo decorrer da campanha, não importa quantos cabos eleitorais tu tem, não importa quantos inimigos está contigo, importa a qualidade. Nessa qualidade que você está gostando. Diálogo direto com o eleitor, conversa com a população. O guarda noturno, o empregado doméstico, o garçom, o pedreiro, o taxista, o motorista de Uber, o morro. Essa gente nunca subiu o morro. Nunca pisaram no morro, nunca foram para a favela, para falar povo mais humilde. Esse é o lugar que a gente frequenta. Porque quem precisa do poder público não precisa de prefeitura nem do Estado. Ele só precisa do governo da ele. Agora, o povo mais humilde precisa do governo. E é dessa maneira que nós estamos trabalhando no Estado de Santa Catarina. O presidente acha uma coligação de direita e Sempre nasci lá. Eu queria fazer uma pergunta sobre essa composição, embora a gente tenha muito claro que o deputado Minelli tem interesse em compor a majoritária, não é de agora, não é de hoje, mas existem essas conversas que precisam ser feitas no partido. A gente tem que pensar que o Sul é muito importante e muitas vezes acaba ficando em segundo plano. E nós temos o Volney Weber, que hoje não concorre mais a deputado estadual, mas também tem demonstrado anseio. Poderia ser um nome para serviço do MDB nessa chapa, ou quem sabe ser o segundo nome dessa composição de Senado para construir essa possibilidade de parceria e trazer também uma outra parcial do MDB para essa composição? A resposta ainda não. Porque internamente. Mas é um nome que se cogita? Não, é um dos nomes que é um belo fato. Não será mais candidato lá, deputado. Estava aqui. É um partido extremamente democrático para discutir. Eu diria. Falou nada, não gosta de nada, não? Só que eu já perguntava. Você estava em silêncio. Isso é bom. Mas você já me agradou, falou do nordestino e já me agradou. Aí eu falei, tá lá. Tá bom?